Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo. Bom, eu havia postado um vídeo, para convocar as pessoas interessadas em fazer uma leitura em conjunto do livro O Evangelho segundo Jesus Cristo. E se você leu ou você já leu, depois você deixa aqui no vídeo os seus comentários sobre o que você achou do livro e como foi a sua experiência em lê-lo. Não se esqueça de, antes de mais nada, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Ative as notificações para receber as próximas resenhas e tags que forem lançadas aqui no canal. E vamos falar um pouco sobre esse livro aqui. Bom, primeiro de tudo eu vou avisar que tem alguns spoilers nesse vídeo que eu vou fazer com vocês. Para explicar melhor a minha opinião aqui sobre o livro, eu vou dar alguns spoilers, o que eu acho que não é tão relevante, afinal a história de Jesus Cristo já é conhecida assim mundialmente, principalmente se você foi uma criança que nasceu em família cristã e foi educada sob os preceitos aí do cristianismo. Bom, então primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o enredo. Ele vai começar na concepção de Jesus. Então o Saramago aqui, ele usa de um narrador que ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Inclusive esse narrador ele tem um tom irônico às vezes, um pouco sarcástico. E ele vai começar ali narrando a vida de José e Maria, que vivem como qualquer casal daquela época. E ele vai contar a concepção aí de Jesus, que não foi imaculada, houve sexo envolvido. Jesus não nasceu de uma virgem aqui nesse caso. E claro que teve a participação ali do agente divino, só que o José teve participação também. Depois desse fato concretizado, Maria está grávida e ela contar a José, eles vão precisar fazer uma viagem para fazer um recenseamento que o governo ali está pedindo para regularizar a vida ali das pessoas, enfim. E eles vão partir para uma viagem que vai culminar aí no nascimento de Jesus, conforme a gente conhece das histórias aí cristãs, com ele nascendo numa gruta e com a presença de 3 pastores ali, não são 3 reis magos, o que vai suceder depois a perseguição das crianças, porque o rei Herodes ele teve um aviso ali, um sonho premonitório, onde o rei, um novo rei, substituiria ele, e enfim, ele teve essa visão, essa meio que premonição de que ele teria que matar algumas crianças. Ele mandou os seus soldados atrás aí das crianças que nasceram naqueles dias para poder cortar o mal pela raiz. E José acabou escutando que os guardas estavam prestes a matar essas crianças e ele correu para salvar seu filho sem avisar ninguém mais, o que causou a morte de 25 crianças. E ele carregou essa culpa de não ter ajudado outras crianças, outras famílias até o fim dos seus dias. Ele sempre sonhava, inclusive esse sonho depois acaba passando para Jesus. Ele vai herdar esse sonho, esse peso na consciência. E depois disso nós vamos conhecer aí como foi a juventude de Jesus até até o dia que ele acaba descobrindo o que aconteceu acerca do seu nascimento, acerca da fuga ali dos seus pais para poder se salvar naquela gruta. Enfim, a história vai se transcorrendo com uma certa tranquilidade, uma certa monotonia, digamos assim. E vai chegar um ponto onde Jesus vai descobrir tudo o que aconteceu, o peso que o seu pai carregava, e ele vai renegar essa figura paterna fortemente por causa das crianças que morreram pelo não aviso que o José deu. E ele resolve sair de casa, isso aos 16 anos mais ou menos, e ele resolve voltar para o lugar onde ele nasceu para encontrar ali os túmulos das crianças que foram mortas. E nesse aqui que começa a verdadeira jornada de Jesus, onde ele vai começar a conhecer as suas origens, os fatos que aconteceram durante o seu nascimento, e ele vai passar um bom tempo fora de casa. Aqui Jesus ele vai meio que romper com a sua família, principalmente com sua mãe. Ele tem vários irmãos com quem ele não vai ter contato durante um bom tempo, e após algumas revelações que ele teve, ele vai encontrar um pastor, que mais pra frente do livro nós descobrimos que esse pastor na verdade é o diabo. E esse pastor vai ser aí o tutor de Jesus durante 4 longos anos, onde Jesus vai aprender a questionar todos os dogmas religiosos que ele recebeu desde criança. Ele era bem estudioso das leis judaicas, afinal Jesus é judeu. E esse pastor vai ensinar a Jesus a ter um pensamento crítico e a questionar, a debater
e tentar ali, né, ficar sempre com o pé atrás com as coisas que lhe são impostas e o que está acontecendo ali ao redor dele, da vida dele, né, enfim. E aí ele vai chegar num ponto onde ele vai encontrar com Deus no deserto, e Deus vai dizer para Jesus que Jesus vai ter glória e poder apenas após a sua morte, e que ele tem ali um papel a ser cumprido, porque na verdade ele é filho de Deus, e ele foi colocado ali no mundo com um propósito. E negando tudo que havia sido ensinado a ele até então, né, a ser reticente com essas coisas, ele acaba aceitando toda essa proposta de Deus sem pestanejar. O diabo, né, na figura do pastor, que Jesus não sabe que é o diabo ainda, diz para ele que não a pena, ele não aprendeu nada. E Jesus então vai começar essa jornada de tentar completar, alcançar o seu objetivo de ser ali o Filho de Deus. E aí vários fatos vão se transcorrendo, fatos que estão na Bíblia, várias passagens bíblicas vão ser colocadas aqui na história, como a transmutação da água em vinho, a multiplicação dos peixes, Jesus acalmando uma tempestade em alto mar, todas essas passagens que nós conhecemos desde pequeno, né, nas nossas respectivas igrejas cristãs, estão aqui no livro. Só que muitas coisas elas vão ser mudadas um pouco, ressignificadas para dar um teor assim mais questionador a essas passagens. E mais pro final do livro ele vai adentrar um nevoeiro, ele vai ficar dentro desse nevoeiro aí uns 40 dias, e nesse nevoeiro, dentro de uma jangada, ele vai ter uma longa conversa com Deus e com o diabo. Na verdade o diabo não fala muito, quem fala mais é Deus. E o que acontece nessa conversa? Deus vai esclarecer todas as dúvidas dele do porquê que ele foi escolhido e qual é o papel realmente dele aí nessa história de ele ser o rei dos judeus, o filho de Deus, enfim. Deus vai explicar para ele que existem muitos deuses no mundo. E Deus precisa se tornar um Deus único, Deus no mundo todo. E para que isso aconteça, ele precisa de um mártir. Logo, entra Jesus na história. E ele precisa que o cristianismo seja espalhado ao redor de todo o mundo, fazendo com que todos os outros deuses desapareçam. E para isso ele precisa que alguém, né, morra ali numa situação bem martirizante, não sei se essa palavra existe, mas ele precisa dessa figura para fazer com que o cristianismo se solidifique no mundo todo. E aí que Jesus começa a compreender que na verdade ele foi só um peão ali para um projeto, para um objetivo que Deus tinha para inflar somente o seu ego. Ele não estava pensando nas pessoas, nas nações, ele estava pensando apenas em si mesmo, em se tornar o único Deus. E aí ele questiona Deus, né, perguntando se as pessoas vão ser mais felizes, se haverá paz. E aí Deus começa a relatar todas as pessoas que vão morrer em batalhas religiosas em nome de Jesus e em nome da igreja. E é bem tenso essa parte. Então aqui personagens bíblicos que todo mundo conhece vão ter aí uma mudança nas suas condutas. Então tem pessoas ali que nós conhecemos como traidores, como pessoas ruins, e na verdade elas não são, nessa versão aqui da história. Deus vai deixar claro para Jesus que todas essas pessoas, né, a sua grande maioria, vão morrer em nome dele, em nome de Jesus. E aí assim, tem um final muito bom, onde Jesus vai dizer uma frase que é muito conhecida de todo mundo, só que essa frase vai assumir um contexto totalmente diferente. E esse final ele compensa, né, todo o livro. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência em ler esse livro aqui. Bom, eu havia me comprometido a ler 10 páginas desse livro por dia. E foi muito, muito difícil. Eu devo dizer que teve uma passagem no início do livro que foi assim mais empolgante, mas só que ele ficou bom mesmo, interessante só mais no final. Não sei se é porque é um assunto que não me atrai curiosidade, que é o cristianismo. A narrativa é bem lenta, é bem trabalhosa. Em nenhum momento eu tiro o valor do livro. Eu sei que ele é um livro extremamente efetivo no que ele se propõe a fazer, né, que é questionar esse cristianismo estabelecido aí no mundo todo. E eu acredito que talvez mais pra frente, se algum dia eu tiver coragem de relê-lo, talvez eu aproveite mais. Só que por ter uma narrativa bem lenta, ele foi bem difícil de ser, né, conquistado ali todo dia, as 10 páginas. A diagramação dele, como todo mundo sabe, né, do Saramago, ele não tem espaço, não tem parágrafo, não tem travessão, não tem nada.
Então isso deixa aquelas 10 páginas ainda mais difíceis de serem vencidas. Mas assim como a Comédia Divina, que foi um objetivo que eu conquistei esse ano, a leitura do Evangelho segundo Jesus Cristo também vou encarar assim, né? É um objetivo que eu conquistei esse ano. Eu gostei muito do que o livro se propõe a fazer, dos questionamentos que ele traz. Só que a história em si foi bem maçante para ser lida, né, na sua totalidade. Gostei bastante dessa inversão de papéis, onde o diabo aqui ele é bem mais crítico e piedoso até do que Deus. Deus ele está aqui só para satisfazer o seu ego e alcançar seus objetivos. Deus aqui é retratado como qualquer outro Deus de outras mitologias que tem seus interesses próprios e faz tudo para alcançá-los. Também coloca aqui, né, uma questão que é bem pertinente, acho que durante toda a era cristã, que é o como a religião consegue manipular as pessoas que não conseguem muitas vezes ter uma mente crítica para decidir se aquilo que a sua religião está te propondo é benéfico a todo mundo ou é benéfico só a você. Enfim, foi uma leitura bem difícil. Todo mundo que já leu ou um dia vai ler esse livro, se prepare, né, para encarar essa obra. E se você já leu, deixa aqui nos comentários, como eu disse, as suas impressões, me diz o que você achou e até a próxima leitura.